Tá aqui, esse é um dos poucos movimentos que você vai ter que abrir os seus cotovelos. Aí você aplica o Kyuho. Passo para frente, mesma estrutura da aula anterior, agora você vai virar os dedões para dentro, abrindo o seu cotovelo e levantando os cotovelos do seu parceiro. Aí abre e aí você já vai entrar direto com o Kyuho. Passo para frente, abre o cotovelo seu, do seu parceiro, passo para trás e aplica com o Kyuho. Quando a gente treinou o Shiro Ryotedori, a pegada estava abaixo do nosso cotovelo. Segura o Shiro Ryotedori, Shiro. Então você conseguia usar o quadril e levantar as suas mãos sem precisar abrir o cotovelo. Agora a pegada vai estar acima do seu cotovelo. Então se eu levantar a mão, faz força, você não vai ter efeito nenhum. Você vai ter que jogar o quadril para trás e virar os dedões para dentro para poder levantar o cotovelo do parceiro. Aí agora você vai aplicar. Então vai, usa o seu quadril para gerar espaço e vira os dedões para dentro. Agora o uso do seu quadril tem que ser bem intenso, talvez mais intenso que o exercício anterior. Passo para frente, quadril para trás e agora você começa a virar os dedões para dentro. Você vai fazer esse trabalho. Aí aplica. Aí, dosou. Ou quando você está fazendo uma flexão, você não pode abaloar suas costas. Você tem que selar ela para você poder gerar pressão para frente. Então, a maioria dos movimentos que a gente faz, as nossas costas vão estar seladas, porque o parceiro ou a parceira está na sua frente. Só que esse movimento agora é o contrário, tá? Então você vai ter que, segurou, fazer isto aqui. Você vai ter que abrir, não fechar a escápula, você vai ter que abrir a escápula, aí agora você fecha. Você vai fazer esse trabalho, tá? E aí seu quadril, segura firme, seu quadril vai empurrando o parceiro e aí você abre o cotovelo dele dessa maneira. Vou fazer isso aí. Segura firme, só você tentar virar o seu dedão para dentro não vai. Quadril para trás, aí agora o dedão vem para dentro. Aí ele vai abrir o cotovelo. Aí você aplica. Com o Kyuho. Fica tranquilo. O seu quadril, você vai ter que empurrar o parceiro para trás, gerando espaço. A sua mão, segura bem firme, ela não pensa em levantar. Ela vai em direção ao chão, para baixo. Aí aqui você abre. Estou exagerando, tá? Para que vocês possam ver, mas você pode fazer isso bem micro. Não tenta levantar direto. Para baixo, abre. Aí, no Kyuho. Já entra aqui, tá? Esse é um pouco mais... Você fazer isso aqui assim, ó, vai ficar, o parceiro não vai conseguir, você vai acabar estourando a pegada, vai ficar muito difícil para ele fazer o movimento, quando você voltar você já vai ter perdido o contato. Além do mais, vocês mesmos já estão percebendo que não é fácil manter o contato aqui, quando você der o passo para trás você já vem entrando, você já vai fazer direto. É quase como o exercício primeiro do anterior que a gente treinou em Shiro Ryotedori, que você fez esse trabalho aqui, essa mão subia. E aí você fez o Shirokiri Otoshi. Agora, você está aqui, é similar, essa mão vai lá para baixo, a outra mão sobe. Vai fazer um trabalho parecido, tá? Parecido quando a gente fez na aula passada, estocou, que você fez isso aqui. Entrou direto. Agora, o Shiro
Ryorigidori, esse trabalho. Agora vamos imobilizar ajoelhado, tá? Mesma estrutura do exercício anterior. Sua parceira foi para trás de você, quadril para trás, dedões para dentro, passo para trás, já estoura a pegada. Aí você vai fazer kotegaeshi. Kotegaeshi, omote. Ura. Mesmo início. Gira. Aí você faz kotegaeshi, ura. Então, mesma estrutura do exercício anterior. Nesse movimento, por ser parceiro tá pegando uma estrutura maior que seu punho, é mais fácil ainda você soltar a mão dele, tá? Quadril para trás, dedão para dentro, passo para trás, ó, já estourou a pegada, aí já aplica. Kotegaeshi. Você, na hora que estourar a pegada, basicamente já vai estar no ponto exato de você fazer, ó, kotegaeshi. É só cortá-lo para baixo. Nura. Mesma estrutura. Gira e dá o passo para trás. Faz kotegaeshi. Aí, dozo, kotegaeshi. Passo para frente, passo para trás. Passo para frente, passo para trás. A minha falecida avó, se tivesse vivo um ano atrás no andador, conseguiria. Passo para frente, passo para trás. Não é absolutamente nada complexo, tá? Cuidado para você não dificultar o que você está fazendo, você começar a colocar coisas completamente diferentes. Você está virando nesse sentido, aí você acaba trombando no pé da frente do parceiro. Fora, né? Você deu o passo, você sabe que ele está com o pé direito na frente. Então agora você sai para o lado oposto. Aí você aplica. Kotegaeshi. Ele está com o pé esquerdo na frente, então eu saio para o lado oposto. Aí eu faço kotegaeshi. É só, né? Passo para frente, passo para trás. Aí, ó. Quando você está nessa posição, Margarete, quando você está nessa posição aqui, essencialmente para o omote, você abriu, você não precisa ir para frente, você já está basicamente no ponto do kotegaeshi, você não cruza a linha central da parceira. Está nessa posição, fez o movimento, saiu. Tá vendo? Essa linha do pé dela, você não cruza para cá.
Você vai se manter para fora. Né? Você já vai estar basicamente na posição correta. Aí só aplicar. Aqui, não cruza essa linha. Para cá. Aí você já está na posição correta. No Ura, mesma estrutura. Não vou cruzar a linha central. Vou girar. Agora aqui, ó, abro para cá. Fora da linha. Você não vai cruzar a linha central. Você não vai vir para cá. Gyakohami katatedori. Gyakohami. Sumiyotoshi. Kotegaeshi. É o mesmo ponto que você está indo, tá? Então, vem aqui. Ó. Eu vou mandar ela para lá. Tá? Você não precisa cruzar a linha central. Você só precisa se posicionar. Só precisa se posicionar. Pronto. Você nem sequer precisa torcer muito a mão da parceira. É só entrar na posição, ela vai acabar perdendo equilíbrio. Aí, dois. Aí. Seu machucado, né? Uhum. Nos dois anteriores, esse braço da parceira tinha necessidade de você afastar do quadril. Agora não há a menor necessidade. Então você passa perto do quadril dela e já pega nas costas da mão. Aí aplica. Dai Sankyo. Você não precisa distanciar essa mão da parceira do quadril dela. Ela está segurando, segura firme. Aqui tem pouco espaço. Não adianta, faz força. Não adianta você levantar o braço. É quadril para trás, sua mão para baixo. Agora vira o dedão. Aí você passa e pega. Dai Sankyo. Vamos ter. No Ura. Se a parceira estiver mantendo firme o contato dela com o seu braço, você torce usando o seu braço, o seu bíceps como alavanca. Você usa o seu bíceps como alavanca. Agora, muitas vezes, você vai fazer e está tudo certo. Seu parceiro ou sua parceira não vai conseguir manter o contato. Aí você traz para perto do seu tronco. Se perder o contato com o seu braço, você cola perto do seu tronco e aí aplica. Dai Sankyo. Aí, dozo. Seus braços, você está aqui, segura bem. Não inicia pelos seus braços, segura, vai ser firme, não vai, tá? Segura firme, forte. Não vai, quadril, aí aqui embaixo você abre. Agora você pode aplicar, né? Cuidado para você não inverter, você fazer braço, aí o braço aqui não vai funcionar. Porque o braço não vai engatar o movimento, segura bem. Ele está colado no seu corpo, você tentar levantar não vai fazer efeito nenhum. Quadril para trás, agora você pode começar a virar o dedão para dentro. Então, o movimento é como se fosse levar o quadril para trás, sua mão em direção ao seu pé. Tá? Quadril para trás, sua mão em direção ao seu pé, agora eu vou começar a virar. Aí você encaixa. Então, primeiro o quadril, não primeiro o seu braço, tá bom? Aí, dozo. Vai estar fazendo o movimento, tá? Se aqui o seu ombro levanta, a tendência sua é você quebrar a munheca aqui.
você acaba levantando o ombro e sua munheca quebra. Joga o seu ombro para baixo e sua munheca nesse alinhamento, ela sem quebrar, tá? Aqui você não tem força de prensa, aqui você consegue manter a pressão. Você está nessa posição, a mão para baixo, não sobe. A sua tendência, você quer levantar para gerar alavanca no cotovelo, não. Você faz a pressão no cotovelo para baixo. Aí mantém esse alinhamento, aí você aplica. Sem quebrar a munheca. Sem quebrar a munheca, você mantém o alinhamento. Tanto omote, aí, ura especialmente, você vai girar e aí você acaba no giro, você fez certo, aí aqui você faz isso aqui, você quebrou a munheca, tá? Aí ele não tem mais pressão alguma, tem que estar nessa posição, sem quebrar a munheca. A mão dele, quanto maior for a mão do parceiro, mais para perto do seu corpo você vai. Vou deixar mais próximo do seu corpo, que daí você consegue manter um certo força de prensa. Quanto mais distante, você vai distanciar o seu cotovelo do tronco, vai ficar mais pesado, a sua tendência é que você comece a colapsar. Tá aqui. Aí esse trabalho você vai fazer com o seu quadril, deixando próximo do seu corpo. Aí, dosou. Sem quebrar a munheca. Inicial igual o Sankyo, exatamente igual ao exercício anterior. Aqui, só que ao invés de dominar o cotovelo, você domina a nuca e aí aplica Kaiten Nage. Então passo para frente, quadril para trás, abriu, ó, pegou as costas da mão, nuca. Aí você aplica Kaiten Nage, omote e Kaiten Nage ura. É igual o Sankyo, tá? Só que aqui você pega a nuca. Então se você for fazer Dai Sankyo e o parceiro compactar, ou seja, ele aproximar o braço do tronco, você não vai conseguir mais abaixá-lo. Aí você pega na nuca e aplica a projeção. Se ele compactar, colar o braço no tronco, você não consegue mais trazê-lo de barriga para baixo. Então você já migra para um Kaiten Nage. O movimento inicial é igual, sempre eu preciso deixar essa distância entre o braço e o quadril, eu não posso deixar ele compactar. Kaiten Nage é o contrário, eu vou deixar ele compactar. Tanto faz se é omote ou ura, tá bom? Aí, igual o exercício anterior, estourou a pegada, agora pega na nuca. Aí, projeta para sua frente. O segundo você projeta para onde você está de costas. Você vai projetar para onde você está de costas. Nenhum deles é necessário você dar o passo, não que esteja errado, mas não há necessidade. Tá bom? Aí.